Nessa noite o Senhor, Ele quer derramar sobre nós a sua graça, mas é necessário haver um clamor, porque a palavra que vamos pregar nessa noite é: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mas o povo estava andando, mas era nas trevas. Eles viram uma grande luz. E eu preciso nessa noite tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso decidir qual caminho eu irei andar. Ou eu continuarei andando nas trevas, ou tomarei posse que eu sou chamado a andar no caminho que é Cristo Jesus. É Ele que é a luz. Eu convido você, pode se assentar. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Se você quiser pegar comigo na palavra de Deus, em Isaías 9, de 1 a 6. Isaías 9, de 1 a 6. A palavra do Senhor, ela nos diz bem assim nesta noite. Isaías 9, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicastes sua alegria, redobrastes sua felicidade. Adiante de ti vão felizes, como na alegria da colheita, alegres, como se repartissem conquistas de guerra. Pois a canga que lhe pesavam o pescoço, a vara que lhe batiam os ombros, o chicote dos capatazes, tudo quebrastes, como naquele dia de Madiã. Toda bota que marcha com barulho e a farda que se suja de sangue vão para a fogueira, alimento das chamas, pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele se estenderá seu domínio, e para a paz não haverá limites. Sentado no trono, com o poder real de Davi, fortalece e firme esse poder, com a prática do direito e da justiça, a partir de agora e para sempre. O amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. O amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. Nós estamos começando o mês da Bíblia. Amém? Então eu preciso compreender que Isaías aqui nesse capítulo 9, se nós pegássemos o capítulo 7, nós vamos entender que o rei Acaz, ele está em guerra, e ele está com medo. Então Deus levanta o profeta Isaías e diz para ele: vai dizer ao rei Acaz, porque tinha se levantado contra o rei Acaz, contra Judá, o rei de Israel e o rei da Síria. Se você pegar em 2 Reis 16:5, você vai ver o que eu estou dizendo. E ali o rei Acaz estava com medo daquilo que poderia vir contra ele. Então aí chega o profeta Isaías e diz para o rei, para que você entenda, até Davi era um só reino. Quando Davi morre, os reinos se dividem. O reino do norte se torna o reino de Israel, aonde existe ali as 10 tribos de Israel. O reino do sul, o reino de Judá, ali tinha 2 tribos de Israel. Então é para o reino de Judá que Deus envia Isaías dizendo:
a profecia que acabamos de ler agora. Isso é uma profecia. Já falando a respeito de Jesus. E Isaías vai dizendo que vai ser feito tudo isso, como naquele dia em Madiã. Para que você entenda, e nós estamos no meio da Bíblia, eu quero te explicar o que Isaías está dizendo. Isaías vai dizer para Acas: olha, não tenha medo, porque o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Ele já estava dizendo lá na frente do Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Vai ser feito como no dia de Madiã, em Juízes 7, onde Gedeão estava com 32 mil homens para combater os madianitas. E Deus disse para Gedeão: olha, Gedeão, o povo que você está levando é muita quantidade, e corre o risco de ganhar a guerra e Israel me dizer: olha, nós ganhamos por causa da força do nosso braço, não foi pelo braço de Deus. Então despede esse povo. Deus disse a Gedeão, porque está levando gente demais. E Gedeão disse para o povo: vocês que estão com medo e que são tímidos, vão embora. Naquele momento foi embora 22 mil homens, sobrando 10 mil no exército de Gedeão. Gedeão ainda, Deus disse para ele: olha, tem gente demais ainda. Faz o seguinte, desce para beber água. Quem beber água lambendo como cão, separa. Os que beberem de joelhos, separe também, eu te direi. 300 homens beberam água lambendo como um cão, lambendo com a língua. Esse Gedeão separou, e o resto ele colocou de lado. E Deus disse para Gedeão: com 300 homens entrareis em Madiã, e entregarei Madiã em suas mãos. É isso que Isaías está dizendo para rei Acas. Olha, como Deus fez lá em Madiã, Deus vai fazer aqui também em Judá. Eu quero dizer para você nessa noite, como Deus fez em Madiã e fez em Judá, Ele vai fazer nessa noite, nesse grupo de oração, nas nossas vidas. O que eu preciso fazer é acreditar. Porque se você pegar comigo na palavra de Deus, você vai ver no capítulo 7, Isaías, o profeta, ele começa a exortar a Acas, rei de Judá, a confiar em Deus. Nós precisamos ter confiança. Continua Isaías proferindo uma profecia para Acas. Eu preciso tomar posse. É palavra de Deus, a palavra é viva. A palavra é uma pessoa, irmãos. O evangelho para nós é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando eu vou na minha lição divina estudar a palavra, entende antes, você precisa interpelar a palavra. Porque uma pessoa, eu não estou entendendo o que tu está me dizendo. A palavra é pessoa. Se não interpela a palavra, eu não entendo a palavra. Se eu não começo a interpelar, eu não estou entendendo o que tu está me dizendo. É uma pessoa, é Cristo. Não é um livro, é uma pessoa. O evangelho é pessoa, é Cristo. Continua para nós Isaías dizendo, porque se você pegar, e você vai ver esse ano isso acontecer, dia 24 de dezembro, a igreja pega essa passagem que acabamos de ler, de Isaías 9, de 1 a 6, e celebra a vigília. Porque é profecia, isso se cumpriu. O que Deus diz, Ele cumpre nas nossas vidas. O que eu preciso fazer é confiar. O que é preciso fazer? A confiança nele, a confiança no Senhor. E o profeta ele vai dizendo que sobre os ombros desse menino, esse menino ele traz, sabe, sobre os seus ombros o poder, a soberania. Quando o profeta diz, o menino nos foi dado, se cumpre isso em Lucas 2:11, onde a palavra de Deus nos diz, hoje vos nasce na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Disse Isaías, proferindo a profecia, a soberania repousa sobre os seus ombros. O próprio Isaías, no capítulo 22, ele diz bem assim, porém sobre os ombros a chave da casa de Davi. Esse menino é ungido.
Esse menino, ele traz uma graça. Ele vai falando já de Cristo há 700 anos antes. Mas o próprio Senhor revela a Isaías, no capítulo 22, que sobre os ombros desse menino, ele coloca a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. João em Apocalipse, João quando é arrebatado, ele também vê em Apocalipse 3:7. Eis o que diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. É o menino. Quem é esse menino? A própria Bíblia nos diz, em Mateus 19:16. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. É Ele que traz a chave na mão. Ele não tem porta que Jesus não abre, não há maldição que Ele não quebra. É esse Senhor que traz a chave. O que eu preciso é confiar na mão do Senhor que traz a chave. É o mesmo Senhor. Por isso que, se você pegar comigo, na minha Bíblia, por ser da CNBB, parece que ela é continuação do versículo 23 do capítulo 8. Mas se você pega na Bíblia da Ave Maria, iniciando o versículo antes do 9:1, antes um pouquinho, está bem assim. Num tempo passado, ele rebaixou o distrito de Zabulon e o distrito de Neftali. Depois, porém, glorificou o caminho do mar, o além o Jordão, Galileia dos gentios. Não precisa pegar, mas em Mateus 4:12, Jesus vai confirmar o que Isaías disse a respeito dele. É o mês da Bíblia, por isso que eu fui pegando Bíblia. Nós somos católicos, nós conhecemos a Bíblia é nossa, foi feita para nós. Foi a igreja, nós amamos a palavra, a pessoa, e Jesus confirma. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregou às nações pagãs. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria, da morte uma luz ressurgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Uma boa introdução da pregação. Amém? Então deu para você entender? Isaías estava falando de Jesus. E para que se cumprisse na vida de Jesus, ele foi para o lugar onde Isaías dizia. E dali ele começa a sua pregação. Eu quero dizer para você nessa noite: Ele é essa luz que o povo que estava nas trevas viu. Por isso que em João 12:8 ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas, e terá a luz da vida. É Ele essa luz. O povo que estava nas trevas viu essa luz, a luz que é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Nós precisamos aprender nessa noite, irmãos. É noite de graça, é noite de libertação. Nós precisamos aprender nessa noite a ser como aqueles insetos que ficam em volta da luz, não tem? Nós precisamos aprender a ser assim com Jesus. Se eu quero libertação, Ele é a luz. Eu preciso estar como aqueles insetos em volta da luz. Os biólogos dizem que esses insetos é como se eles fossem conduzidos pela luz da lua à noite. Os insetos noturnos. Porém, quando as outras luzes atraem, eles perdem a rota e vão para essa luz.
Nós precisamos aprender a ser conduzido pela luz, assim como os insetos são conduzidos pela luz da lua. Nós precisamos ser conduzidos pela luz que é Cristo. Nós precisamos nos abrir, porque me desculpe, irmãos, tem muitos católicos que parece que ainda não conheceram essa luz, parece que ainda não vivem essa luz. Porque aqui eu quero dizer 2 pontos. Há pessoas que vivem como se vivessem a luz, mas a luz da razão, não a luz do Cordeiro de Deus, não aquele que é a luz de Cristo. E não digo fora, digo dentro, no meio de nós. Porque aqueles que vivem com a luz da razão é como alguém que andasse numa noite enluarada. Consegue ver as coisas, mas não consegue ver as cores. Se você anda num lugar onde você não conhece, numa noite enluarada, você consegue perceber mais ou menos aonde está passando, mas não consegue ver as cores. À medida que vem despontando o sol, a luz do sol, aí sim eu começo a ver as cores, eu começo a enxergar melhor, não é assim? Mas entenda uma coisa, a luz do sol não traz só a claridade, ela traz calor e traz vida. O sol clareia, traz calor e traz vida. Essa luz traz vida, a luz solar. Na vida espiritual também é assim. 2º ponto, eu preciso aprender a viver com a luz de Cristo. É diferente da luz da razão. Porque Santo Agostinho, ele vai nos dizer que quando ele começa a sua caminhada, ele foi percebendo que a vida de santidade, a vida de luz com Cristo, aquele que traz a luz, a vida de intimidade com Cristo, o senhor que é amante de Agostinho sabe disso. À medida que ele foi caminhando com Jesus, a sua mente foi sendo clareada. Agostinho, ele diz que durante 5 anos ele foi rezando, porque a sua mente era muito uma mente pornográfica. E à medida que ele foi rezando, a sua mente foi se abrindo. As dificuldades teológicas, obrigado querida, já não foi tendo mais dificuldade. Por quê? Ele foi percebendo, ele tinha luz, ele já era um homem inteligente, mas a luz da razão. Quando ele foi tendo a luz de Cristo, já não tinha mais dificuldade teológica. Qual é a luz que tem conduzido o teu caminho? A luz da tua razão ou a luz de Cristo? Porque existem muitos que estão dentro da caminhada da igreja, mas ainda que vivem aos sabores da sua razão, não faz uma experiência profunda, não vive o transcendente, não vive a mística de uma mente clareada pela luz de Cristo, de uma mente, sabe, sadia. Você sabe por que os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão tão cheios? Porque as pessoas não estão mais cuidando da sua saúde mental, buscando a luz de Cristo para purificar aqui, ó. Nós só queremos, nós estamos aprendendo com o mundo, não com Cristo. Porque ele disse que ele é a luz do mundo, e quem segue não anda nas trevas e terá a luz da vida. Pensamos que é a luz dessa vida, não, é a luz da vida eterna. Nós estamos tão doutrinados a ter primeiro lugar em tudo na nossa vida, que nós pedimos a Deus só as coisas melhores. Só queremos os melhores, só queremos aquilo que é bom e do melhor. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Nessa noite eu preciso ir tomando consciência, como que está a minha vida com esse Senhor que é a luz. Nós precisamos aprender a buscá-lo, a sentir seu cheiro, seu perfume. As pessoas estão ficando doentes cada vez mais, porque esquecem de buscar a confissão, porque esquecem de buscar Jesus na Eucaristia. Se vem ao grupo de oração, não é constante na oração. Quer um exemplo? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que ainda não vivem essa luz, vivem a luz da razão, que busca o espiritismo, que busca a macumbaria, que está dentro da igreja, mas ainda não foi iluminada a sua mente,
Ora está na missa, ora está recebendo um passe, ora está na missa, ora está tomando uma galhada. Não se ache que isso não existe, que existe sim. Isso é real. E nós não vamos nem percebendo quantas pessoas têm buscado esoterismo, tarô, e estão dentro da igreja, não vivem à luz de Cristo. Mentira. Quantas pessoas estão buscando mapa astral, florais, cristais, pirâmides. Quantas pessoas que compram um jornal para saber todo dia qual é o meu signo. Nós cristãos não temos signos. Nós temos Cristo, aquele que conduz a nossa vida. Quem segue Ele não anda nas trevas. Se você tem andado nas trevas, por que não tem seguido Cristo? Está na hora de você tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Aonde eu estou caminhando? Ao mesmo tempo que nós estamos, sabe, lendo a liturgia da palavra num computador, daí um pouquinho nós estamos vendo horóscopo. Chega, irmãos, não dá mais. Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Pouco tempo atendi uma pessoa e Jesus disse para mim no meu coração: fala para ela que dentro da casa dela ela tem um elefantinho, manda ela quebrar isso. Mas não perca o tempo. Jesus mandou te dizer que você tem um elefantinho na sua casa, quebra ele. Tem crucifixo lá? Mas eu não sei, tá lá, futuca que acha. Ela achou. O elefantinho, era do vovô o elefantinho. A gente acha que isso é maior normal, sabe? Nós vamos nos consultórios dos médicos, nós vamos em muitas casas e chegamos lá, tá assim. Porque não sabe o mal que é. Porque se soubesse não colocava. Porque, irmãos, na Ásia e na África, o elefante tem o poder de ser soberano. Soberano para nós é só Deus, irmãos. É só Deus que é soberano na nossa vida. Na Índia, o suporte do mundo para eles. Na cabeça dos indianos é como se em cima do elefante, do lombo dele, ele suporta o mundo, ele sustenta o mundo. Para os budistas é símbolo da encarnação de Buda. E nós vamos colocando isso dentro da nossa casa. Os hindus, os elefantes é um animal sagrado, um Deus mais importante que eles têm. E nós vamos enfiando isso na nossa casa. Quantas pessoas que é agarrada, está dentro da igreja, mas é agarrada em superstição. Quantos? Existe católico que ainda quebra uns galinhos de arruda, enfia atrás da orelha e diz: está murchando esse negócio, isso é mal olhado. Ah, cabeça dura, pega qualquer galho, quebra e enfia na orelha que vai murchar. Põe ferradura atrás da porta porque traz sorte, e traz sorte ainda no financeiro. Se ferradura desse sorte, irmão, os burros aonde eu moro não carregasse areia igual carrega lá, sofre o dia todo, tem 4 ainda no pé, na pata. E isso vai entrando na nossa vida, e nós nem percebemos, e achamos isso natural, queridos. Quantas superstições, o fim do ano vai vir aí, quantos católicos pulando onda, tem que andar de branco, não conheceu a luz que é Cristo ainda, porque se tivesse sido iluminado com a luz de Cristo, jamais iria pular para Iemanjá, porque ali pula para Iemanjá, não é para Nossa Senhora, e entra o ano cheio de maldição e não sabe disso. Nós queremos escutar, sabe o que? Só o que massageia o ego da gente. Quando o Senhor nos chama uma conversão, porque o povo que estava na treva viu uma grande luz, é tempo da nossa conversão. Jesus, quando ele prega isso, ele começa a dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele já começa pegando, ó, se converta. Quantos têm se perdido? Quantos católicos fazendo yoga e acha que está normal? Tem um livro do professor Felipe Aquino, A Falsas Doutrinas. Tem um padre consultor do Concílio Vaticano II. Ele é teólogo. Esse padre, ele diz que estas práticas nos levam ao esfriamento da espiritualidade. Padre Henri Van Standeklen, Padre Duarte Lara, exorcista. Procura o que ele fala.
Nós vamos enfiando nisso aí. Não, que não faz mal. É só para exercício. Vai fazer uma academia, vai fazer caminhada. Fala para o hindu que você está se exercitando, fazendo yoga. Ele vai rir da tua cara. Porque assim como a liturgia é importante para nós na Santa Igreja, é da religião deles. E nós vamos trazendo isso para a nossa vida. E vamos sendo contaminados. Diz Padre Eduardo Lara que quantas pessoas abrem a porta para possessão diabólica fazendo yoga. E nós vamos entrando, sabe? E nós vamos enfiando. Quantas pessoas fazendo reiki? Porque reiki não tem nada a ver, sabe? Reiki não tem nada a ver. Porque é só botar a mão, sabe? É uma energia. Põe a mão na cabeça, põe a mão no pé, põe a mão no tórax, põe a mão onde quiser. E vai dizendo que eu preciso estar em lugares que, através dos seres ou coisas, árvores, florestas, animais. O reiki, ele vem de uma filosofia de panteísmo. Tudo é Deus. O panteísmo sempre foi condenado pela Igreja Católica. E tem um monte de religioso enfiado dentro do reiki. Tem um monte de religioso fazendo reiki aí. Isso é uma vergonha. Porque não sabe o mal que faz. Ah, mas eu só ponho a mão e tiro as energias e ponho minha energia nele. Que energia? Só pode curar o coração do homem o batismo no Espírito Santo. É isso que liberta o coração do homem. O Papa Francisco, há pouco tempo, ele falou sobre isso. Mas nós muitas das vezes não prestamos atenção. Existe uma outra, a cura prânica. A cura prânica é ficar botando a mão na pessoa e tirando os maus fluidos. Um tempo atrás eu fui atender uma pessoa, passando lá os seus problemas. E eu rezei para a pobre senhora. Ela veio de sair melhor do atendimento, ela saiu 10 vezes pior, foi embora. Depois ela volta de novo e fala, eu voltei para o atendimento, mas meu marido falou que não era nem para mim ter vindo, porque você rezou para mim, veio da coisa melhorar, piorou mais ainda o meu problema. E se não for o Espírito Santo, a gente fica doido, porque você vai perguntando para a pessoa não tem histórico. As mãos da mulher doía, a ponto dela não conseguir fechar. Depois você rezou para mim, tá assim, ó, a culpa era minha ainda. Ó, tá assim, ó, não fecha, ó, tá doendo, tá doendo. E o Espírito Santo não deixa a gente. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e o Espírito Santo me disse, interroga dela, aonde ela trabalhava, ajudando pessoas. E eu fui interrogando para ela. O Espírito me disse que você trabalhava ajudando pessoas, aonde? Ah, com as irmãs. E o que você fazia lá com as irmãs de caridade? Cura prânica. Aí vai eu estudar cura prânica. É parente do rei, que é primo, é irmão gêmeo. É uma desgraça. Por que doía? Porque estava contaminada espiritualmente. Quando eu comecei a rezar para quebra de maldição, a mulher parou de sentir dor. A gente não tem consciência da contaminação. É necessário eu começar a andar no caminho que é o Senhor. Ele é essa luz. Aí nós rezamos e não sabemos por quê. Que a pessoa muitas das vezes vem para o atendimento, vem para um grupo de oração, está tão ferida, tão machucada, mas aonde ela tem buscado solução para o problema dela? Ela tem buscado no Senhor? Ou um dia põe o pé na igreja, outro dia põe o pé num terreiro de macumba, um dia põe o pé na igreja, outro dia vai tomar um passe, um dia põe o pé na igreja, outro dia vai buscar um tarô, porque vamos ver o que as cartas nos falam, né? E assim vai. Nós decidimos hoje, irmãos, não dá mais. Nossa Senhora de La Salé. Muitos não gostam de Nossa Senhora de La Salé, não, você sabe disso. As mães que oram pelos filhos assumiram Nossa Senhora de La Salé. E Nossa Senhora de La Salé, ela diz que no final dos tempos, irmão, o demônio ia atacar a mentalidade dos homens, ia perverter a mente dos homens, porque abandonaram a oração e a penitência. Quantas pessoas estão com a mente pervertida? Quantas pessoas que eu atendo parece que está com a mente programada diabolicamente?
E você vai rezando, é como se botasse a mão sobre isso aqui para rezar. E você vai rezando, a oração não penetra. E à medida que você vai fazendo um momento de libertação com a pessoa, vai pedindo um batismo no Espírito Santo, você vai sentindo, parece que vai tendo um terremoto dentro do cérebro da pessoa. A pessoa está tão oprimida. Se nós não cuidarmos, cuidado onde tu coloca os seus olhos. Cuidado, o dia todo no zap. Cuidado, se você não rezar pela tua cabeça, se você não pedir a luz de Cristo para iluminar o teu cérebro, isso é bobeira demais. Tá bom, por isso que não consegue rezar, por isso que não produz fruto na oração. Começa a rezar, um dia, 2, uma semana, parece que está com um pique para rezar. Vamos embora, vamos rezar. Todo dia eu estou rezando meia hora. Daí um dia começa a dar para trás, não reza só 10 minutos. Não consegue rezar mais. Ele vai atacando. Um exorcista há pouco tempo ele disse que a tentação diabólica é pior do que a possessão. A tentação, nós não percebemos quando o demônio nos tenta. Sutil. Sempre uma tentação é para nós desobedecermos a Deus. Sempre. Eu convido você nessa noite, se põe de pé, como um homem e uma mulher que deseja tocar nessa luz. Se põe de pé, como um homem e uma mulher que deseja pôr as mãos nessa luz, nessa noite. Deseja, sabe? Eu não sei o que você está passando. Há uma profecia para nós nessa noite, eu acredito nisso. Esse grupo de oração rezou e disse, o Senhor ele disse, é como se estivesse terra seca, mas nessa noite ele deseja derramar uma chuva de cura, de milagre, de libertação, uma chuva de graça. Nós precisamos acreditar, a mão do Senhor está sobre nós. Eu quero dizer para você uma coisa que eu acredito piamente. Nessa casa, aqui é um santuário, é um lugar de oração. Aqui se manifesta a glória do Senhor. Faz uns 2 meses, eu fui numa missão no norte do estado, em São Mateus. Eu atendi um caso lá sério de libertação. Depois do grupo de oração, eu rezei por umas pessoas. Eu rezei por uma senhora que quando ela caiu no chão, manifesta de um demônio. É como um carro que estivesse atolado num barro, que a roda fica rodando assim, parada. Assim eu vi essa mulher, ela não saía do lugar, mas ela ia rodando, parado no chão. E nós fomos rezando com Nossa Senhora. E essa família disse, eu quero ir no atendimento com vocês. Eles vieram aqui, uns dias atrás. E eu dizia para Nossa Senhora, Senhora, aqui é a tua casa. Na casa da Senhora, Satanás anda debaixo dos teus pés. Aqui não terá gracinha. Joguei água benta na sala e atendi, para honra e glória de nosso Senhor. O demônio só deu umas batidinhas e teve que sair rápido, porque aqui é santuário da Mãe de Deus, aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da graça de Deus, aqui é o lugar. Lógico, também eu disse para a pessoa que eu estava atendendo, ela disse para mim, já me atenderam 1 ano. Falei, continua assim? Não é culpa de quem te atendeu, é porque a senhora não vive Eucaristia, o Rosário de Nossa Senhora, penitência, jejum, confissão. Disse para ela, se eu te atendesse mais vezes, quando a senhora voltasse aqui, se a senhora não me desse posicionamento de uma cristã católica, eu não rezaria nunca mais para a senhora. Porque disse Padre Rufus, uma formação que eu fiz com ele, Padre Rufus disse, quando reza para alguém, se ela não toma uma decisão de mudança de vida, não reze mais. Porque senão acontece na vida dele aquilo que disse Jesus, o demônio vai embora e quando ele voltar, traz mais 7, se torna pior do que antes. Eu disse para ela, a partir de hoje, é Eucaristia, Nossa Senhora, é joelho no chão, é adoração, é clamor sem cessar. Eu disse porque veio a família toda. Faz da tua casa um santuário também de oração. Eu convido a você, ergue teus braços para o céu. Nós estamos na casa de Nossa Senhora, lugar do milagre, terra santa, lugar da graça de Deus. Solta a tua voz e clama a Deus nessa noite.